Esta é a terceira e última aula da disciplina O Negócio Jornalístico. Nosso propósito neste encontro é apresentar a vocês algumas técnicas de modelagem de negócios, processos e produtos de jornalismo. Seja antes de se iniciar um empreendimento ou mesmo para empreendimentos já existentes, a elaboração desses modelos esquemáticos é uma atividade crucial para se prevenir erros e testar a viabilidade de um determinado projeto. Vale lembrar que na primeira aula da disciplina já vimos como se estrutura a organização econômica do negócio jornalístico. E na segunda aula mostramos como se pode idealizar, planejar e administrar esse tipo de empreendimento, considerando também a importância de uma visão estratégica e de inovação. Para as atividades de modelagem, podemos contar com diferentes ferramentas e técnicas, incluindo esquemas, diagramas, quadros e outras formas de notação que facilitam o trabalho de planejamento do gestor. Para compreender como utilizar essas ferramentas, veremos quais são os elementos que constituem cada uma dessas dimensões do empreendimento jornalístico e as relações que mantêm entre si. Em primeiro lugar, o negócio, com sua proposta de valor, clientes, atividades, recursos, custos e receitas, que são representados, por exemplo, por meio do já famoso quadro BMG Canvas. Em segundo lugar, o processo, com suas atividades, etapas, métodos, resultados e métricas, considerando notações que são usadas em fluxogramas esquemáticos. Em seguida, vamos entender como é possível usar modelos para a representação do produto jornalístico, incluindo suas categorias de conteúdo, linguagens, formatos e aspectos de design que condicionam a experiência do leitor. A aula termina com a apresentação de uma técnica valiosa para o mapeamento de cenários evolutivos para empreendimentos jornalísticos, o TRM, ou Technology Roadmap. Ele permite visualizar os fatores que, ao longo do tempo, exigirão a elaboração de novos processos e novos produtos para manter a sustentabilidade do negócio diante de sucessões de tecnologias e de sua influência no mercado do jornalismo. A aula termina com algumas propostas de reflexão sobre quais os principais modelos de negócio, processo e produto para o jornalismo local, bem como sobre as tendências que deverão nortear sua evolução. E, claro, com mais algumas sugestões de leitura para você. Então, vamos lá. Bom, vamos começar agora a terceira aula da disciplina O Negócio Jornalístico. E nesse encontro, nós veremos de modo mais específico as técnicas de modelagem de negócios, processos e produtos. Mas, afinal, o que é modelagem? Todos nós já ouvimos falar em modelo de negócio, ou modelo de processo, ou modelo de produto. E esse termo pressupõe a existência de um modelo já elaborado, já desenvolvido. Mas muitas vezes o gestor de um empreendimento, ele precisará se dedicar à modelagem, ou seja, à elaboração desse instrumento que serve ao planejamento estratégico e que sistematiza e representa os elementos e as relações entre esses elementos e que com isso permite que o gestor teste a viabilidade e o potencial daquele empreendimento. Uma analogia que se pode fazer é com uma maquete. Antes de construir um prédio, antes de construir uma ponte, um engenheiro vai sempre elaborar um modelo daquela obra para tentar entender quais são os elementos, as estruturas e os aportes necessários para que aquele empreendimento saia da forma como o projeto especificou. E a modelagem é justamente a construção desses esquemas que nos permitem visualizar ou descrever um negócio, um processo ou produto antes de se investir tempo e dinheiro na sua execução propriamente dita. A modelagem de negócios é o primeiro tipo de esquema que nós veremos nessa
aula. Lembrando então o que são negócios. Como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, negócios são atividades de organização da oferta de bens e serviços de modo a atender demandas de mercado e satisfazer necessidades e desejos de consumo. Os elementos que constituem essa organização, eles podem ser elencados a partir de uma ontologia desenvolvida por um pesquisador que ficou muito famoso pelo desenvolvimento da técnica BMG Canvas. E esses elementos, no caso dessa ontologia, são listados da seguinte forma: proposta de valor, segmentos de clientes, canais de distribuição, meios de relacionamento, atividades principais, recursos-chave, parcerias e alianças e receitas e custos. Esses elementos podem ser caracterizados de uma forma esquemática usando esse quadro, o chamado BMG Canvas. BMG é a sigla para Business Model Generation. Veja que o quadro ele se divide em diversos quadrantes, tendo ao centro a proposta de valor, ou seja, quais são os atrativos daquele produto ou serviço capaz de solucionar problemas ou resolver dores, atender demandas e necessidades de consumo dos segmentos de público que no mercado se interessarão por aquele determinado produto ou serviço. E entre o quadro da proposta de valor e o quadro do segmento de mercado, nós encontramos dois quadrantes importantes que são o quadrante de relações com os clientes e o quadrante dos canais de distribuição. As relações com os clientes são o que motiva o cliente a adquirir um determinado bem ou serviço, e os canais de distribuição são aqueles instrumentos através dos quais o produto ou serviço é distribuído e chega assim até o seu público consumidor. Esse ato de consumo gera as receitas provenientes de diferentes fontes, que no caso do jornalismo podem ser, por exemplo, a venda de assinaturas, a venda de publicidade, e essas receitas devem fazer frente aos custos, cuja estrutura está aqui no quadrante inferior do lado esquerdo do nosso quadro. Esses custos, eles se referem justamente aos desembolsos que são feitos para o pagamento dos profissionais envolvidos nas atividades-chave e nos outros recursos que são mobilizados dentro da organização. Mas nem todas essas atividades e nem todos esses recursos precisam ser executados por meios próprios. Daí a importância das parcerias e alianças no provimento de recursos complementares ou de atividades e serviços que podem ser, por exemplo, contratados junto a terceiros. Depois da modelagem de negócios, nós veremos a modelagem de processos. Os processos são conjuntos estruturados e dinâmicos de tarefas e atividades sequenciadas e coordenadas com o objetivo de se desenvolver um determinado serviço ou produto. E aqui nós veremos então quais são os elementos que constituem um modelo de processo. Primeiro, os atores e seus papéis. Geralmente os atores são pessoas, membros de equipes, mas alguns desses papéis também podem ser desempenhados por softwares ou robôs. Então, tratamos atores num sentido impessoal. É importante também que esses atores estejam organizados de acordo com um organograma que estabelece as relações de liderança e de hierarquia que permitirão a supervisão das atividades e a linha de comando nessas equipes. Também os materiais e as aplicações que são utilizadas dentro de um determinado processo, incluindo softwares, equipamentos, entre outros, os métodos de trabalho e o nível de conhecimento que as equipes têm para o uso daqueles materiais, o fluxo de tarefas, uma espécie de sequência de atividades que, por exemplo, numa redação típica de jornal, começa com o ciclo da pauta e termina, após a revisão dos textos,
com a distribuição e o feedback obtido com a distribuição dos conteúdos, a documentação dos processos, o que facilita, por exemplo, quando há uma substituição numa equipe, é muito importante manter a documentação por meio de relatórios, por meio de notações, entre outros instrumentos que permitem às equipes compartilhar um determinado know-how, um determinado conhecimento sobre aquele processo produtivo, os resultados esperados e as métricas pelas quais se pode medir o sucesso em relação aos resultados esperados. Para modelar processos, existem diversos instrumentos que geralmente são chamados de linguagens de notação. São fluxogramas, esquemas, desenhos, quadros que estabelecem uma descrição visual das atividades, dos fluxos, dos recursos, dos atores envolvidos nesses processos. Um exemplo de linguagem de notação muito útil para a modelagem de processos é a BPMN, a Business Process Model and Notation, muito usada em contextos industriais, de engenharia, onde se há um nível de rigor geralmente mais detalhado sobre a esquematização dos processos, mas que também pode ser bastante útil para a modelagem dos processos em organizações jornalísticas, sobretudo quando consideramos que essas organizações estão cada vez mais tecnologizadas, ou seja, cada vez mais dependentes do uso de tecnologias avançadas nos seus processos produtivos, sobretudo tecnologia de informação envolvendo software. Além disso, nós temos modelos de referência para o processo de desenvolvimento de produtos, exemplificado por esse diagrama que foi extraído de um livro organizado por uma equipe de engenheiros de produção, liderada pelo professor Henrique Rosenfeld, e que estabeleceu esse modelo de referência. Um modelo de referência, ele é um modelo que pode servir para a elaboração de outros modelos. Nesse sentido, ele se difere daqueles modelos que usam linguagens de notação muito precisas e que, portanto, descrevem um processo específico, e esses modelos eles são mais genéricos e podem inspirar a elaboração de modelos em diferentes setores econômicos. Por fim, nós falaremos da modelagem de produtos, que no caso das organizações jornalísticas, geralmente se confundem com conteúdos informativos, noticiosos, opinativos, que são oferecidos na forma de produtos e serviços pelas organizações em relação aos seus públicos leitores. Esse conteúdo ele pode ser compreendido como informação ou experiência publicizada, ou seja, tornada pública, através de um meio de comunicação e organizadas conforme gêneros e formatos jornalísticos característicos. E os elementos que constituem esse produto incluem, por exemplo, os veículos e as plataformas utilizadas para a distribuição do conteúdo, as suas categorias, as suas linguagens e formatos característicos, as classes e atributos que conferem especificidade a esses conteúdos, o design de interação, a forma visual como esses conteúdos são exibidos, por exemplo, nas telas de computador ou nas telas de telefone celular, e também a experiência do usuário ao navegar por essas telas e interagir com os conteúdos dentro daquele produto. Para se elaborar um modelo de produto, é possível usar, por exemplo, a figura dos mapas conceituais. Os mapas conceituais eles são relativamente simples, porque não seguem uma notação muito rígida ou uma linguagem padronizada de visualização dos elementos e das suas relações, mas sim estruturam formas gráficas
que representam as relações entre diferentes tipos de categorias, conteúdos, as suas classes e os seus vínculos, ou seja, a forma com que, a partir de um determinado conteúdo, pode-se acessar um outro conteúdo, seja, por exemplo, um vínculo remissivo, um vínculo referencial ou a associação de uma determinada imagem a um determinado texto, e tudo isso vai, de alguma forma, norteando a equipe de desenvolvimento para que aquele produto ganhe forma e possa ser atualizado de acordo com padrões pré-definidos. Alguns pesquisadores têm se dedicado a desenvolver taxonomia para a classificação das aplicações de mídia digital, e essas taxonomias podem ser muito bem aplicadas para distinguir os tipos de produtos jornalísticos. Por exemplo, se é um produto mais narrativo ou se é um produto que permite maior interação, se o público vai ter uma postura mais contemplativa, no sentido de ouvir ou assistir um determinado conteúdo passivamente, ou se vai ter uma postura mais interativa, no sentido de reconstruir e dispor de ferramentas para reeditar ou redistribuir aquele conteúdo por seus próprios meios. Também é importante notar que conteúdos interativos, que pressupõem o engajamento da audiência por meio de plataformas de redes sociais ou outras plataformas oferecidas pelo próprio veículo, convidando o público a dialogar com os produtores de conteúdo, esse tipo de postura pode prover uma relação ora mais trabalhosa, que requer mais esforço do público, por exemplo, quando o público também é chamado a produzir os seus próprios conteúdos e submetê-los para colaborar com o veículo, ora uma postura menos ativa do público nesse tipo de atividade. Algumas aplicações, elas dão mais visibilidade, mais voz ao público, e outras dão menos protagonismo ao público, e tudo isso deve ser considerado na hora de modelar o produto para que se possa avaliar a sua aderência a um determinado mercado. Isso nos leva à situação da necessidade de mapear cenários evolutivos para aquele negócio, porque o produto nunca é estanque, ele sempre vai se transformar ao longo do tempo, assim como o seu processo de desenvolvimento. E para mapear os cenários futuros dentro de um determinado mercado, é preciso considerar que cada vez mais, em função das novas tecnologias, o ciclo de vida desses produtos e os seus processos de desenvolvimento se transforma cada vez mais rapidamente, de acordo com princípios de aceleração, não permanência, mudanças constantes, instabilidades, confluências, transiências, que são todos processos dinâmicos que fazem com que o cenário em que se considera um determinado produto jornalístico mude muito rapidamente. E para prever as tendências evolutivas desse negócio ao longo do tempo e como elas influenciam o desenvolvimento de produto, existem instrumentos de modelagem como o chamado Technology Roadmap, o TRM, que é um método desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e que procura mapear a transformação do produto de acordo com a entrada de novas tecnologias e mudanças que acontecem no mercado para o qual aquele produto é oferecido. Nesse sentido, o TRM é uma importante ferramenta de planejamento estratégico orientada à inovação em curto, médio e longo prazos. Ele serve à reengenharia dos processos e ao aprimoramento contínuo de produto, como nós podemos ver aqui nesse diagrama. Existe uma trilha onde se elencam as várias tecnologias que podem ser usadas sucessivamente para a elaboração de um produto. Nem todas as versões desses produtos chegam
ao mercado, e aquelas versões do produto que chegam ao mercado, elas vão se sucedendo de acordo com os ciclos tecnológicos e com as diferentes versões e relançamentos do produto. Nessa ilustração, nós podemos ver uma equipe que coopera na elaboração desse tipo de modelo a partir de diversas contribuições, com inputs e discussões que consideram de modo um pouco incerto, obviamente, porque se trata de um exercício de futurologia, mas obviamente com critérios que permitem prever como o produto e o seu modelo pode evoluir. A aula termina com algumas reflexões finais sobre quais os principais modelos de negócio para o jornalismo local, como se organizam os processos de desenvolvimento de produtos, quais as tendências que nortearão a evolução desses negócios e produtos nos próximos anos. E para que os nossos participantes possam refletir sobre esses pontos e também elaborar os seus próprios modelos de negócio, processo e produto para os seus próprios empreendimentos jornalísticos, nós deixamos aqui algumas sugestões de leitura que nos ajudam a buscar inspiração para vislumbrar esses negócios, esses processos e esses produtos de acordo com a realidade da nossa profissão e a evolução prevista para o nosso mercado. Com isso, nós terminamos a terceira e última aula da disciplina de negócios jornalísticos e espero que tenha sido proveitoso a todos os participantes. É isso aí e até a próxima.